O cristão deve ter alegria ou prazer, querido, no sofrimento? O que você acha aí? O cristão deve ter alegria ou prazer no sofrimento? Olha o que diz aqui em Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só o que o versículo está nos dizendo aí. No versículo 2 principalmente, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós sabemos, queridos, que toda provação ela gera sofrimento, né? Ela produz sofrimento, ela produz perseverança, que é paciência, né? Nós aprendemos a ter paciência diante das provações. Deus está ali nos provando, nos testando, mas causa também sofrimento. Diante daquela provação ali, por exemplo, que Abraão passou, em que ele foi provado ali por Deus, em sacrificar o seu próprio filho, matar o seu filho, por amor a Deus, foi muito sofrimento. Foram 3 dias de caminhadas, sofrendo muito. Abraão sofreu muito, querido, diante daquela provação. E a pergunta é essa: o cristão deve ter alegria realmente ou prazer no sofrimento, diante de um sofrimento? Porque o versículo diz aí: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Será que temos tido alegria ou tem sido motivo de tristeza, de murmurações? Tem sido motivo até muitas vezes de estarmos nos afastando de Deus. Qual tem sido a sua reação diante das provações que Deus permite, permissão de Deus que venha sobre a sua vida? E tem uma outra passagem aqui, que é essa que nós vamos realmente meditar, na vida do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 12, no versículo 10, que Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Olha o que Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, queridos. Palavras do apóstolo Paulo, meu irmão, mediante uma resposta de oração que Deus lhe deu. Então nós temos que deixar aqui bem claro que o apóstolo Paulo, ele não desejava e nem ficava pedindo a Deus para passar por sofrimentos. Não era desejo dele passar por sofrimentos. Ele não desejava isso. Ele não ficava nem muito menos pedindo a Deus que ele passasse por sofrimentos. Então os sofrimentos ali na vida de Paulo vieram como uma consequência, e não porque ele desejava ou pedia isto a Deus. A gente tem que entender isso aí. Veio como uma consequência. Inclusive, diante do sofrimento ali que o próprio Deus permitiu que Paulo passasse, ele começou a entender que aquele sofrimento ali, permitido por Deus, era para o seu próprio bem. Não era para o seu mal. Então era um tipo de sofrimento que era para o seu bem. Nós vamos entender esse contexto aqui, nós vamos conhecer o contexto e entender o porquê que Paulo disse essas palavras ali naquele momento. Em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1, Paulo começa dizendo assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes orei e pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só. Paulo aqui ele passa então a sentir prazer nas fraquezas. Porque Deus havia lhe dito justamente isto, que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E quando Paulo ouve isto, ele vai dizer então que ele começava então a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, né? Resumindo, no sofrimento, por amor de Cristo, porque quando ele estava fraco, aí sim é que ele estava forte. Isso nos faz entender que quando nós estamos achando que somos fortes e preparados em qualquer situação, meu irmão, o poder de Deus não é aperfeiçoado em nós. Nós temos que entender isso aí. Quanto mais fortes e preparados nos acharmos, menos poder de Deus haverá em nós. Porém, quanto menos forte e menos preparado estivermos nos achando e pedirmos a Deus a sua ajuda, mostrando totalmente a nossa dependência a Ele e crendo que sem Ele nada nós podemos fazer, mais poder de Deus haverá em nós, queridos. E aí a gente tem que entender por que Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos. Por que Deus permite o sofrimento na vida daquele que é cristão, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então há vários motivos que Deus vai permitir o sofrimento, que Deus vai permitir a angústia, que Deus vai permitir as aflições em nossas vidas. E um deles é justamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que fez com que Deus permitisse esse sofrimento na vida do apóstolo Paulo. Agora, as próprias palavras do apóstolo vai dizer aqui no versículo 7, né? 2 Coríntios 12, versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ele foi levado por Deus ao terceiro céu, ao paraíso, e lá ele teve grandes revelações, grandes visões, e ouviu ali palavras inefáveis. E para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, ele diz aqui no versículo 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então havia ali um motivo pelo qual ele estava passando por aquele momento. Você pode ter certeza, Deus vê além do que os nossos olhos podem enxergar. Deus vê muito além. Deus colocou ali um espinho na carne de Paulo para ele sofrer com aquilo, porque havia um propósito. Não foi à toa. E Paulo insistiu por 3 vezes, pedindo a Deus, orando a Deus para que tirasse aquele espinho. Não vamos entrar aqui na questão de o que era aquele espinho na carne. Se você for pesquisar aí na internet, você vai ver várias interpretações, vários estudiosos com várias interpretações do que seria esse espinho na carne. O certo é que fazia Paulo sofrer. Era algo que incomodava muito o apóstolo. Era algo que deixava o apóstolo sofrendo muito. Tanto que ele vai orar e não orou só uma vez. Ele orou por 3 vezes. E Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É como se Deus estivesse dizendo assim, Paulo, para que o meu poder seja aperfeiçoado em ti, você precisa estar fraco. Então eu não vou retirar de você esse espinho na carne. Porque você precisa estar com esse espinho na carne. Você precisa estar passando por isto sempre para se sentir fraco. Porque é na sua fraqueza que o meu poder vai estar sendo aperfeiçoado. Com nós não é diferente, querido. Com nós a coisa não funciona diferente, é a mesma coisa. Muitas vezes Deus permite espinhos nas nossas vidas para que nós venhamos a nos sentir fracos mesmo, debilitados, para nós nos humilharmos perante o Senhor. Quantos cristãos aí são soberbos, orgulhosos, prepotentes, autossuficientes, acha que pode tudo, acha que tem talento para isso, talento para aquilo,
E às vezes se esquece até de pedir a Deus para que abençoe, para que aquilo dê certo. Crê tanto em si próprio que esquece até de crer em Deus. E aí Deus permite um espinho na carne, um espinho na vida desse irmão ou dessa irmã, para que ele entenda que o soberano é Deus. É Deus quem diz que sim e diz que não. É Deus quem dá a última palavra, querido. E Deus então coloca esse espinho na carne de Paulo para que ele não viesse assim soberbecer com a grandeza das revelações que ele teve. Se Deus colocou um espinho na sua vida também, e você está passando aí por momentos difíceis, que estão fazendo muitas vezes você sofrer, com certeza Deus tem um propósito nisso aí. Não fique reclamando, não. Ao invés de você ficar aí murmurando, ou ficar chateado ou chateada, né, com Deus, faça o que Paulo fez quando Deus disse a ele ali: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Faça o que Paulo fez. Paulo então vai responder para Deus dizendo o quê? Senhor, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Foi essa a resposta que Paulo deu para Deus, quando Deus disse: a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus disse a Paulo: Paulo, não vou tirar não, meu. Não vou tirar esse espinho de sua carne, porque a minha graça basta sobre a sua vida. E eu preciso que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Paulo ficou irado? Não. Paulo ficou chateado? Paulo ficou murmurando? De maneira alguma. De imediato, Paulo responde a Deus. Isso aí está no versículo 7. Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Faça isso, meu irmão. E Paulo continua dizendo ainda: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas Paulo diz que ele, quando está fraco, ele é forte, não é porque ele é forte, é porque o poder de Deus vai fazer ele forte. Tanto que lá em Filipenses 4, versículo 13, um versículo conhecido praticamente por todos cristãos, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão, é porque ele sabia que por ele mesmo ele não podia nada. Muitos acham que pode muita coisa com a força do seu próprio braço, com o seu próprio punho. Mas você não pode não, querido. Você pode tudo naquele que te fortalece. Fale como Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Então faça o mesmo. Faça o mesmo que Paulo fez e entenda que as dificuldades, muitas vezes as angústias, as aflições, elas devem servir para nos aproximar mais de Deus e não para nos afastar do Senhor. Elas têm que servir para isso, para nos achegarmos mais a Deus, para nos aproximar mais de Deus. Quanto mais sofrermos, mais devemos nos lançarmos nos braços de Deus. E devemos também ter o entendimento que Jó teve. Qual foi o entendimento de Jó? Porque tudo na vida, meu irmão, é Deus quem nos dá e permite que tenhamos. Tudo na nossa vida. O que você tem hoje, o que você é hoje, é porque Deus permitiu que você tenha, é porque Deus permitiu que você seja o que você é hoje. Tudo na vida é Deus quem nos dá. Tudo na vida também Deus pode nos tirar. Então, assim como Ele dá, Ele também tem o direito de tirar na hora que Ele quiser, na hora que Ele entender. Até a nossa própria vida. Quem nos deu a vida foi Deus. Ele tem o direito de tirar na hora que Ele quiser. O que importa é você estar preparado para, na hora que sua vida for tirada, a vida física, você possa herdar a vida eterna. E para que você possa obter a vida eterna, você tem que estar com Jesus. Você tem que ter Jesus na sua vida. Se você ainda não fez isso, faça hoje, imediatamente. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Faça de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Porque a hora de partir ninguém sabe. Posso ir agora, posso ir amanhã, posso ir depois, posso ir hoje, qualquer momento. Então, assim como Deus dá, Ele também tem o direito de tirar. Seja o que for, inclusive a nossa própria vida, como eu disse. E a nós
Só nos compete o quê, meu irmão? Sermos submissos a Ele. Sermos submissos à sua soberana vontade. Jó sabia disso. Jó compreendia isso perfeitamente. Tanto que Jó disse ali, quando ele perde todos os seus bens, quando ele perde os seus 10 filhos, tudo de uma vez, tudo em um só dia. Jó era o homem mais rico do Oriente. E Jó perde tudo em um só dia. E a última notícia que chega para Jó é que seus 10 filhos morreram. Estavam todos reunidos na casa do primogênito, e aí deu um vendaval, derrubou a casa e todos foram mortos. Mas qual foi a reação de Jó? Lá no capítulo 1, versículo 21, Jó 1, 21, Jó vai dizer: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não ficou irado, Jó não ficou reclamando, Jó não ficou murmurando, Jó não ficou ali chateado. Não. Jó simplesmente lançou-se em terra e disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que você possa ser grato como Jó e reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus. Nada pertence a você. Você pode ser o homem ou a mulher mais rica deste mundo. Não pertence a você, nada é seu. O Senhor que te deu. O Senhor pode tirar a hora que Ele quiser. O Senhor pode tirar inclusive a sua própria vida e deixar tudo aí. Você não vai levar nada. Se você não teve uma vida de servidão a Deus, você viveu inutilmente. Se você não viveu para glorificar o nome de Deus na sua vida, você viveu inutilmente. Se você não vive para isso, a sua vida está sendo vã. Então que você possa também, como Jó, ser grato todos os dias por tudo que o Senhor tem te concedido, meu irmão. E quando Deus permitir que venha um espinho sobre a sua vida, que venha o sofrimento, que você possa lembrar do que Paulo falou e do que Jó disse também. Quando Deus permitir que esse espinho venha sobre você, querido, sobre a sua vida, que o sofrimento possa estar aí batendo a sua porta através das aflições, das angústias, que você lembre das palavras de Paulo, que você lembre das palavras de Jó. Paulo disse: de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E Paulo vai dizer ali que ele vai sentir prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isto por amor a Cristo. E ele vai encerrar dizendo: olha, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. As pessoas podem estar olhando para você como talvez olhassem para Paulo ali e dizer: ah, é um fraco, está fraco, abatido, olha lá, está passando por tudo aquilo. Mas os verdadeiros cristãos vai ver que você está sendo forte, porque Deus está aperfeiçoando o seu poder na sua vida. Então, quando você estiver, meu irmão, quando você estiver aí achando que está fraco, você pode ter certeza que Deus estará te fazendo cada vez mais forte. Basta você crer, querido. Basta você crer e isso irá acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.